Muito boa noite, estamos começando o programa Passando a Limpo aqui na TV da Cidade, também na TV BE. Aliás, este é o último programa de 2023, por isso mesmo, né, professor Osnipiski? Um programa especialmente focado na área da cultura de Joinville. Boa noite. Boa noite aos milhares de telespectadores das TVs Cidade e TV BE. Boa noite, nosso convidado. Boa noite. Rodrigo Borno, o homem da cultura, né? Foi presidente da Fundação Cultural, foi vice-prefeito, foi procurador do município. Boa noite, Enio Alexandre, boa noite, Wagner Dias, boa noite, Ariel Pisolati, boa noite, Jorge Castan, boa noite, Arivan Procno. Olha, vamos dar uma tréguazinha agora na linha do programa, já que é o último programa do ano. Esse programa contou com a participação do Wagner Dias, que foi, aliás, o primeiro apresentador do programa. E vamos falar sobre as coisas boas também da cultura joinvilense. Boa. E vamos falar das coisas que estão muito ruins. Vamos para a paródia, então? Vamos lá, o Silvio Peck fez uma paródia que ele intitulou assim: Nossa Cultura em Segundo Plano. É o Piá Vividense no ar para você. Oi, gente, eu sou o Silvio Peck, o Piá Vividense. Seja muito bem-vindo a mais um programa Passando a Limpo. E bora para a nossa paródia, porque hoje nós vamos falar sobre a nossa cultura em segundo plano. Isso mesmo, mas para você entender melhor, espera aí que eu vou chamar o gaiteiro abençoado. Puxa a gaita. Nossa história e cultura estão esquecidas há anos. Já não são prioridade, estão sempre em segundo plano. É museu que nunca abre, é monumento quebrando. O que não tá interditado tá abandonado e definhando. Nosso museu Fritz Alt ficou fechado há 11 anos. E um dia antes de reabrir ainda tinha gente trabalhando. Abriram o museu Fritz Alt, fecharam o museu da imigração. Se um abre, o outro fecha nessa administração. Nossa história e cultura estão esquecidas há anos. Já não são prioridade, estão sempre em segundo plano. É museu que nunca abre, é monumento quebrando. O que não tá interditado tá abandonado e definhando. 3 anos foi necessário para reformar a escultura. E o imigrante Maneta assombrou a prefeitura. Uma obra do maior escultor do nosso estado. Mesmo assim foram 3 anos de espera e de descaso. Nossa história e cultura estão esquecidas há anos. Já não são prioridade, estão sempre em segundo plano. É museu que nunca abre, é monumento quebrando. O que não tá interditado tá abandonado e definhando. O nosso museu de arte vive mais tempo fechado. O nosso arquivo histórico também foi abandonado. O museu de samba aqui tá esperando reforma. Nossa história e cultura ou tá fechado ou tá em obra. Nossa história e cultura estão esquecidas há anos. Já não são prioridade, estão sempre em segundo plano. É museu que nunca abre, é monumento quebrando. O que não tá interditado tá abandonado e definhando. Parque Caieiras e os fornos há tempos foram largados. Os poços da Padre Anchieta também foram abandonados. E a nossa cidadela está caindo aos pedaços. Só ainda não veio ao chão porque os cupins estão abraçados. Nossa história e cultura
cultura estão esquecidas há anos, já não são prioridade, estão sempre em segundo plano. É museu que nunca abre, é monumento quebrando. O que não tá interditado tá abandonado e definhando. O que a gente tem de bom é o nosso balé Bolshoi, o Instituto Juarez Machado e o Instituto Arte Maior. O cemitério do imigrante também está bem cuidado, mas quem cuida e mantém tudo é o nosso setor privado. Nossa história e cultura estão esquecidas há anos, já não são prioridade, estão sempre em segundo plano. É museu que nunca abre, é monumento quebrando. O que não tá interditado tá abandonado e definhando. Nossa história e cultura estão esquecidas há anos, já não são prioridade, estão sempre em segundo plano. É museu que nunca abre, é monumento quebrando. O que não tá interditado tá abandonado e definhando. Aí o Piave Evidência com nossa cultura em segundo plano. Os cupins abraçados ali, ainda bem que eles seguram um na mão do outro, né? Senão já era. Lá a cidadela heroicamente, né? São fortes, né? Fortes, né? Aquilo já deveria ter caído há muito tempo, gente. Não Olha deveria, que né? Mas poderia. Não, né? poderia. E pode cair a qualquer momento. Aquilo foi muito bem feito para estar se mantendo em pé até hoje. Pô. Ô, professor Osnipiski, a gente vai colocar o Rodrigo Bonner na conversa, mas antes a gente já pode mostrar um bom exemplo aqui, rapidinho? Então, a gente foi lá conversar com o pessoal da Escola Arte Maior, que virou instituto, e olha que bacana que é o trabalho que é desenvolvido naquele espaço. A Arte Maior virou um instituto muito recentemente, e a cada ano mais pessoas estão envolvidas, seja como estudantes ou colaboradores. Entre os profissionais e a equipe, é uma média de 70 pessoas. Mas quando a gente faz as produções, né, como a gente fez agora, os eventos de Natal, envolvem muitas pessoas, mais de 200 pessoas só do evento. O Coral da Arte Maior tem conquistado o respeito pelo trabalho que desenvolve, tanto que o Natal de Gramado tem no Grupo Joinvilense uma das atrações. Nós cantamos na Rua Coberta de Gramado, em alguns hotéis, então tem uma vasta programação que além de um intercâmbio cultural, porque nós levamos o nome da cidade, nós nos apresentamos nessa programação de Natal. O Instituto se destaca pelas muitas atividades que oferece à comunidade, como explica o diretor executivo Fábio Siqueira Martins. Nós temos, então, as aulas de instrumento, e aí vamos pontuar alguns, né? Violão, guitarra, contrabaixo, bateria, teclado, piano, tem aula de canto, tem aula de violino. Temos o trabalho de prática de bandas, que é onde os alunos colocam em prática aquilo que eles aprendem em sala de aula, e com isso hoje nós temos aproximadamente 30 bandas formadas que se apresentam também num evento chamado Let's Rock. A banda já tem uma pegada mais rock, né? Então acaba indo para esse lado. Nós temos as aulas de canto coral, de musicalização infantil. E o legal, Pisque, é que grande parte dos alunos não pagam absolutamente nada. O trabalho cultural deles é muito interessante, o trabalho social deles é muito interessante. Eles atendem as crianças da periferia com o mesmo tratamento que qualquer aluno lá. Inclusive não dá nem para distinguir quem são os alunos que pagam daqueles que não pagam, o mesmo tipo de tratamento. É um bom exemplo esse, Rodrigo. Boa noite. Boa noite, Enio. Boa noite, Pisque, Ariel, Wagner, Jordi, o Arivan. Boa noite ao telespectador. Parabéns mais uma vez pelo programa, e a gente vê aí não só a paródia criativa, mas também matérias, né, mostrando como está a cidade, imagens, né, Pisque, ali no início. Conhecia bem já esse. Imagens bem complicadas, né, do que está acontecendo aqui, e bons exemplos como esse da Arte Maior. Aliás, eu fui aluno, né, da Arte Maior, fui aluno lá há algumas décadas aí, e a Kátia faz um trabalho muito bonito lá, meus filhos foram alunos também, e eu não sabia desse lado social, então isso só enriquece, só dá mais
prestígio, né, e um prestígio merecido para o trabalho do Instituto aí, do Arte Maior. Fizeram a abertura do Natal de... Gramado e De Canela. Gramado também, né? Não, Gramado e Canela, eles se apresentaram lá. E fizeram esse ano a abertura do Natal em Joinville, Pisca. Quer dizer, é um trabalho que vem dando muito certo. Agora, nem tudo são flores. Eu adoro falar isso aqui em Joinville. Tem alguns probleminhas, viu, Tem Pisca? flor aí? Tem, né? Então, meio maçadinho, né? Mas tem. Por exemplo, a gente foi dar uma voltinha lá no Arquivo Histórico, que é um local muito bacana para você fazer pesquisas sobre a história de Joinville. E olha, aquele espaço ali, professor Osnipiski, a estrutura oferecida à comunidade, e olha que passou por uma reforminha assim, mas está muito ruim, viu? É lamentável o estado do Arquivo Histórico. Eu já pesquisei muito nesse arquivo, muito mesmo. E quero dizer que o que me preocupa é que ali tem uma parte da história da cidade. Ali tem documentos que mostram, que contam a história da cidade. E nós não podemos perder isso, de jeito nenhum. Documentos insubstituíveis. Insubstituíveis. O Insubstituíveis. Wagner, que acompanha mais ali o trabalho ali, ó, pode falar alguma coisa disso? Ontem, primeiro boa noite a todos, né? Ontem eu até estive conversando, ontem não, um dia anterior. Semana passada. Semana passada. Eu estive conversando com o responsável, né, pelo Arquivo Histórico, o professor Dionei, e ele estava em uma reunião com o pessoal da universidade que há um projeto de digitalização dos documentos. Não sei se há uma preocupação com essa, né, possibilidade de acontecer alguma coisa, porque questão de espaço eu acho que não é problema. Eu já estive visitando lá, tem bastante espaço ainda para... Mas eu acho que é mais essas questões. E a minha grande crítica ao Arquivo Histórico é que ele deveria ser aberto à comunidade, mais aberto à comunidade, para que as pessoas conheçam mais a história. Eu acho que esse é o grande problema. Por que tem tanta coisa danificada na cidade? Porque a gente não sabe o valor que elas têm. Morreu há alguns dias o José Eli Francisco, e ele lutou muito para criar o arquivo, o Museu da Imagem do Som, e não conseguiu. Né? Faltou talvez sensibilidade para a gente fazer isso. E de repente o Arquivo Histórico, a gente vê que a estrutura do prédio... Agora, independentemente da digitalização, os documentos originais, na minha opinião, têm que ser mantidos. Eu não sei o que tu pensa. Não, a estrutura de conservação, eu tenho estado frequentemente lá, né? Em razão de outras questões. Mas, assim, a estrutura de conservação é boa, principalmente em cima. O Dionei faz um trabalho de muito cuidado ali, né? E toda a equipe dele também, a Giane, todo o pessoal ali. Mas, assim, isso que o Wagner comenta é essencial. E aí não é uma coisa que depende só do arquivo, é uma coisa de toda a gestão e da interação que se faz, né? De você fazer com que a comunidade se interesse também pelo arquivo, né? Então... Eu não sei qual é a programação que eles têm, mas de fato eu vejo pouco, pelo menos é pouco divulgado, de você levar escolas lá, de você levar os alunos, tanto do ensino fundamental como do próprio ensino médio, né? Levar o pessoal do Celso Ramos lá, fazer uma apresentação. E a exposição que eles fazem, eles têm logo no início ali embaixo, a divisão que tinha Joinville, né? Porque a parte da colônia mesmo era do Cachoeira para o centro. Né? A parte onde é a prefeitura era a parte... dos proprietários ainda de terras brasileiros, né, que tinham as grandes extensões ali. Então, desde a entrada ali, você tem várias possibilidades, né, de fazer essa integração. A questão da digitalização é uma preocupação que eles têm para conservar, né, esse acervo, além da manutenção física, né, mas eles têm ainda um espaço para isso, e também existe o desejo, tem até umas conversações conversações embrionárias e tal, mas com a Alemanha, né, com o consulado lá de Porto Alegre, eles já apresentaram a ideia de fazer um anexo ali, né, que seria ali onde está aquela casa atrás, onde tinha uma casa, acho que eles tiraram uma casa, removeram, né? Caiu uma árvore em cima. Exatamente. Era uma casa de Chaimel ali. Ali tem uma ideia e, enfim, eu acho que tem algo que é interessante, que pode ser aperfeiçoado em alguns pontos, mas o arquivo precisa fazer essa integração mesmo. E a estrutura do prédio precisa passar por uma reforma. Não, também, com certeza. Né? O prédio é de 86, se não me engano, o governo Freita ganhou. Primeiro governo Freita. E uma boa Falta parte... manutenção. E uma boa parte foram recursos que vieram da Alemanha na época. Né? Então eles têm uma interação com o governo de Hamburgo, né, e com o arquivo lá de Hamburgo, que é uma referência mundial. Né? Eu quero fazer
eu quando fui gerente regional da Casan, em Joinville, um dia apareceu lá uma senhora com uma foto quando foi implantada o primeiro sistema de abastecimento de água do reservatório R0, que é o primeiro ali no morro. Atrás da Antártica. Atrás da Antártica, da Cidadela Antártica. Isso. 1918 a foto da primeira adutora de maior porte, que o primeiro sistema de abastecimento foi aqui na subida do... Em João Botânico, aquele lago ali. Uma adutora de 200, de aço importado, está lá a fotografia no arquivo histórico, eu vou mostrar aqui, trazer para o programa. Que o marido dela era o feitor na época que estava implantando a adutora. Então você vai ver uma adutora de 200 do Rio Mutuca sendo implantada. O primeiro sistema feitor a cavalo e tudo na base da picareta, implantando essa adutora. Então a gente podia fazer um programa aqui mostrando a implantação dessa adutora e o reservatório R0, que é daquela, como é aquela estrutura que os romanos usavam para sustentação com tijolos, como é que é? Aqueduto? Não, Aqueduto? É abóbada, né? É curvado, Seu engenheiro não sabe também muito bem. Abóbada? Me deu branco. O Jorge deve saber, ó. Arco. Em arco, não deixa de ser arco, mas ele mas quer olha a outro coisa nome. interessante que ela me falou. Que ele, antes de falecer, eu fui gerente na década de 80, ele pediu para eu entregar isso aqui para alguém ligado ao saneamento, né? É por isso que eu estou lhe levando essa foto, digo, você não tenha dúvida, eu vou entregar no arquivo histórico essa foto. Era diretora na época, a professora Raquel Santiago. Faleceu recentemente. Faleceu recentemente, era diretora do museu. Então está lá. Muito bem, a gente vai dar a primeira paradinha aqui. Hoje o programa está falando só de cultura, daqui a pouquinho a gente vai falar de um excelente exemplo de Joinville, que é o Instituto Juarez Machado. Voltaremos em seguida. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo. Você já fez a inscrição no YouTube? Vai lá no YouTube, procura esse endereço aqui, ó, Passando a Limpo na TV. Lá você vê todos os programas na íntegra, tá certo, gente? Esse é o último programa do ano e hoje o nosso tema é cultura e nós estivemos, professor Osni Piski, num parque da cidade muito importante, que é o Parque Caieiros, e olha, o que a gente encontra lá é isso aí, Rodrigo Bono, um local que necessita de carinho. Talvez seja um dos espaços mais legais de Joinville, na minha opinião, para você levar a família, passear. Lamentavelmente, a infraestrutura disponibilizada lá está caindo aos pedaços, essa que é a verdade. Foi um negócio maravilhoso quando foi feito, mas a verdade é que ela não tem manutenção, né, professor? Manutenção zero. Zero. E aí olha a situação que a gente encontra. E olha os pregos. Aliás, é um perigo. Difícil você encontrar um próprio público com manutenção em dia, muito difícil. Inclusive escolas, tudo, manutenção. As pessoas constroem e acham que não precisa fazer manutenção. E essa é uma obra lá do governo que eu participei, né, que fui vice, o governo liderado pelo Tebaldi. Foi aberto naquela época, foi talvez a primeira opção maior assim, de parque em Joinville. Você tinha alguns outros, assim, mas pouco frequentados e poucos, pouco assimilados pela comunidade, e ele foi bem recebido. E agora aconteceu... já faz um tempo, não sei se revisaram a norma, que daí estavam proibindo até cachorro, quer dizer, o dono de levar o cachorro lá também. Então, tudo bem, por uma questão de segurança dos outros, mas se você tomar os cuidados, não precisa proibir o cachorro de entrar no lugar, né? Então, para não falar nessa questão da conservação, põe um saquinho, a má conservação. Põe um saquinho de plástico, espalha saquinho de plástico. Ô Zé, dá um tiro no pé do Gassenfert aí. Em tempos... ver se ele acorda. Em tempos onde todos os ambientes são friendly pets, né, que querem convidam. Eu não sei se reviram a norma, tá? Talvez tenham revisto, mas sei que houve efetivamente proibição. Mas só uma observação,
Existem 2 fornos lá. Tem lá, põe no Isso ar para mesmo. nós aí, Zé. Tem. Que era onde eles faziam, né? Cal. A caiação, né? É, a caiação. Fazia a cal, né? Isso. Põe no ar pra gente os fornos aí do Caieira. Aí Tá aí, estão. ó. Também, se não for feito nada, Vai cair. aquilo ali vai Vai cair. desmoronar, né? Eu só queria destacar, o Rodrigo deve lembrar disso também, que a verba que foi usada para criar o parque foi uma verba, Acho que do Fomplata, se eu não me engano. alguma coisa nesse sentido. aí. Fomplata, que é um fundo, né, latino-americano aí de... É uma pena, né? Isso. E era famosa, né? A cal, que era feita Sim. Das das conchas. conchas do E é um monumento Sambaqui, né? histórico também, né? Das conchas do Sambaqui, né? É isso, né? Hoje seria... Na época não, hoje em Era, dia não na poderia, época né? Hoje não Na época poderia, ninguém- mas na época era assim, era. É isso mesmo. Hoje Até não... as ruas de Joinville, por exemplo, a Santos Dumont, e a pista do aeroporto eram feitas com as Subbase conchas do Sambaqui. com esse material. Muito bem, vamos prosseguindo aqui. A gente vai lembrar agora do Museu Fritz Alt, que ficou 11 anos fechado. E o que a gente já tocou nesse assunto há alguns dias no programa Passando a Limpo, é que ali o problema de, além dos 11 anos fechado, foi reaberto agora recentemente, na véspera da reabertura, depois de 11 anos, quer dizer que não houve tempo suficiente para concluir às pressas a obra. E parece que tem outro problema ali, meu caro Ariel, envolvendo essa casa. Nós já comentamos no programa passado, né? Esse prédio é tombado, e ele é tombado na sua totalidade. Tá? E houveram alterações quando da reforma. Né? Então, é até uma falta de respeito à história do prédio, né? Nós temos aí o pessoal trabalhando 24 horas antes. Essa imagem, o que é absurdo, né, professor Onepiski? Na véspera de inauguração, o anúncio saiu que o museu seria reaberto E o máquina pessoal estava trabalhando, trabalhando. É uma coisa lamentável. Outro local, agora tem um outro bom exemplo, professor Onepiski. Com a colaboração do nosso querido Wagner Dias, ele esteve lá no Instituto Juarez Machado e conversou com Germano Bush, diretor do projeto e cogestor lá do Instituto Juarez Machado. Ele falou um pouquinho a respeito daquela entidade. O Instituto é um grande presente do artista Juarez Machado. A cidade de Joinville, a toda Santa Catarina e a todos os que amam a arte. O Instituto está localizado na antiga Casa da Família do Juarez, onde os pais dele moraram. E a ideia, como um todo, é fazer com que as pessoas tenham acesso às artes de um modo geral. Não somente a produção do Juarez, ao longo de seus quase 80 anos de produção artística, mas também de artistas nacionais, internacionais, locais, enfim. Não somente também em relação às pinturas, mas também em relação às produções literárias, às artes musicais, enfim, toda forma de expressão artística, para que as pessoas tenham acesso, conheçam, possam vivenciar uma experiência aqui nesse espaço. Nós temos, claro, que buscar estar sempre atrás de recursos financeiros para manter a instituição aberta. Nós diversificamos as formas de arrecadação do Instituto. Nós temos a bilheteria, nós temos a alocação do espaço para a realização de eventos corporativos e institucionais. Nós temos uma pequena loja, nós temos também a possibilidade de empresas abraçarem o Instituto por meio da adesão de um programa chamado Amigo do Instituto, além das leis de incentivo de um modo geral. Eu acredito que a interferência no Estado dentro de uma instituição deve ser a mínima possível. A função do Estado, do município, enfim, de modo geral, ela deve ser mais no aspecto estrutural, em vias públicas, em acessos, em comunicação, em transporte, em segurança, enfim, do que efetivamente um aporte direto às instituições, que elas por si só devem se manter. Porque a partir do momento que você dá oferece estrutura para o público, aquele teu produto é que se torna atraente e acessível também para toda a comunidade. Ô Wagner, aquele lugar é maravilhoso, né? O Instituto Juarez Machado é sensacional, orgulho para Joinville. Com certeza, o Juarez Machado, até o Germano, que o Rodrigo conhece muito bem, né, Rodrigo? Amigo meu. O Germano destacando que, de certa forma, poderia ser em qualquer outra cidade do país, né? Poderia ser nas cidades que ele viveu mais, Curitiba, ele não morou tanto Poderia aqui, ser em Paris, né? Curitiba, Rio, Paris. Mas ele escolheu Joinville e talvez eu estou exagerando, mas eu acho que Joinville não sabe o tamanho
que tem Juarez Machado. Não, tu não está exagerando não, isso é uma verdade. Não, é o seguinte, só o programa aqui insistiu, até o Arivan ia semanalmente lá verificar o painel, o grande círculo na entrada do centro de eventos, que ficou danificado durante muitos e muitos anos. E nós aqui no programa insistimos, cada programa, né, Jorge, pela reconstrução daquele painel lá. Inclusive, houve edições do Festival de Dança com painel danificado, né? Uma coisa lamentável. Mas diga, Rodrigo. Não, eu queria enfatizar, né? Mandar um abraço pro Germano aí, que há tempos eu não vejo. Encontrei ele a última vez no shopping. Conversamos assim rapidamente, né? Dizer que o Germano trabalhou comigo na Fundação Cultural, então fez um trabalho maravilhoso na época. Mas eu queria dizer duas coisas. Primeiro, que houve um reconhecimento forte ao Juarez lá no final da década de 90, né? Tanto é com o painel, com o Teatro Juarez Machado, que é ali no Centro Eventos, né? Mas depois, né, de fato, o Juarez sempre se dividiu entre Joinville, Paris, Rio de Janeiro, e ele sempre valorizou e difundiu Joinville, né? E o Germano foi modesto ali porque a gente sabe de todo o esforço que o Juarez fez e faz, né, para consolidar o museu dele, né, esse instituto ali, essa área que é uma área da família ali, né? Eu acho que a casa da mãe dele ali, a casa que ele cresceu, era ao lado, se eu não me engano, né, ali na Rua Lages, e é algo que é um presente para Joinville, né? Então eu acho que o Juarez merece assim, todas as homenagens, ele e a equipe, né, o Germano, enfim, todos que se dedicam, né? O Edson, né? Porque aquele é um espaço, eu não sei como é que é a frequência no dia a dia, né? Mas que também precisa, assim, a cidade abraçar e difundir e auxiliar na medida do possível. Eu até discordo do Germano nesse ponto. Eu acho que a cultura é um bom espaço, um bom lugar em que você tem a integração entre o poder público, e pode ter, né? Integração entre o poder público e a iniciativa privada, né? E as leis de incentivos são um exemplo disso, porque afinal é a questão dos impostos, mas eu acho que até diretamente, às vezes não com recursos, mas com toda a questão logística, com toda a questão de infraestrutura, com a questão de você facilitar, de você induzir a possibilidade de florescimento cultural aqui na cidade. Acho que o poder público tem um papel muito importante, e talvez até não para um artista já consolidado como o Juarez, né, mas principalmente para aqueles que estão começando, né? Então essa integração ela tem que aumentar. Não dá para pensar, porque o Juarez está lá, se mantém lá o Instituto, o poder público não precisa fazer nada. Não, tem que estar, né, auxiliando, não é carregando no colo, mas auxiliando. O Germano até destacou um negócio interessante, que uma verba, por exemplo, do Sindec, por exemplo, né, eles nem entram tanto no Sindec, porque, de certa forma, eles matam quem poderia... Exatamente, não é o caso de entrar no Sindec, né? Porque é alguém que poderia expor no Instituto, e daí você tira a verba dele porque, de repente, faz um projeto melhor, mas o cara que está começando, deixa ele crescer. Isso. Deixa esses artistas crescerem, que eles vão ocupar os espaços deles depois. Há pouco nós falamos de Sambaqui e nós fomos ver o Museu do Sambaqui. Como é que está a situação daquele museu maravilhoso? Também é um museu fantástico que lamentavelmente também não tem a devida manutenção. Professor Osnipiski. É referência nacional. Referência mundial. Exatamente. Referência mundial. Até por conta do material exposto, né? Isso. Agora, o professor Osnipiski, é verdade que quando... Eu acho que foi o Nilson Bender quando o Bender inaugurou esse museu, ele foi questionado porque o tamanho era excessivo para aquela altura, ou isso é uma lenda urbana? Existiu isso? Aliás, tudo nós vamos mostrar aí... Na primeira semana de janeiro. Primeira semana de janeiro, as realizações do ex-prefeito Nilson Bender. Foi um prefeito visionário, né? Visionário, né? Ele foi questionado por muitas coisas. Univille, Fundação 25 de Essa do Julho, Sambaqui, Rodoviária. deu uma outra cara, assim... Expoville. Para a cidade, né? Expoville. Foi um prefeito visionário. Quase. Primeiro que ele foi questionado quando localizou a rodoviária perto da BR-101. Muito distante. Era quase a roça. Fundamas, né? Fundamas. Fundação de Mão de Obra.
Mas, enfim, o Museu do Sambaqui, até por toda essa história que o envolve, né, ele deveria receber mais carinho, né? Essa que é a realidade. Inclusive, nós tivemos um problema de uma cheia, não sei se vocês estão lembrados, Sim. que quase chegou a atingir o material exposto. Tamanha foi a quantidade de água que entrou ali no museu. Mas, enfim, o Museu Sambaqui também precisa de atenção. Agora, tem um, que é o Museu Nacional da Imigração, que se encontra fechado. Põe no ar aí para mim. É uma pena isso aí, né, professor? Esse museu, o segundo piso ali sequer reabriu, quando foi feita a reforma, ele sequer reabriu, né? E esse museu também eu acho sensacional. As pessoas que vêm a Joinville sempre vão visitá-lo, porque ele é realmente um espaço maravilhoso. Principalmente nessa época do ano que vem os turistas, né, do veraneio, vêm os parentes te visitar e tu quer levar em algum lugar, vai levar onde, né? E foi uma coisa estranha, Ariel. Você já tentou descobrir o motivo pelo qual ele está fechado? Eles estão sempre em reformas, né? Reformas que nunca são concluídas. Tudo Não, muito acho demorado. que é preguiça, viu, de abrir. Vai ver isso. Não pode ser, porque, olha, o Museu Nacional de Colonização e Imigração é referência em Joinville, né, Rodrigo? Lógico. É referência. E tem outra coisa Tem um ali. peso, né? Um peso tem grande. outra coisa ali também, que é a Alameda Bristol, Exatamente. a Rua das Palmeiras. A Rua das Palmeiras é a entrada principal do prédio. Museu. do prédio do museu. E tem ainda o entorno também. Todo tem o entorno. entorno, tem algumas casas ali, por exemplo, uma informação de bastidores até, questão do Espere, que é ali onde era na frente do Tourist, né? Hoje é o Slaviero ali. Também ali eles estão fechando ali o instituto e tal, então era algo que, na minha visão, também a prefeitura deveria ter abraçado ali para conservar não só o museu, mas permitir que o entorno, se aquilo pode ir para uma entidade pública, né, se não é um terreno privado mesmo, né, de até integrar e fazer ali um espaço para, não para exposições, mas para até, eu não sei se vocês lembram do Espere, que era para crianças, né, com portadores de necessidades especiais e tal. Então, Espere, de continuar o Espere, né, que era a família Stelter lá, que liderava, então fazer um trabalho ali, né, de manutenção dessa finalidade de você formar pessoas e tal, e tá do lado do museu, então pegar todo esse entorno, Integrar e também integrar, exatamente. A casa né? do Dr. Delson ali também, que é uma casa muito bonita. É interessante ali que foi uma campanha aqui do próprio programa, falando da Alameda Bristol, o plantio daquelas palmeiras que... O replantio das O palmeiras. replantio das palmeiras que morreram ali. Foi feito o replantio, mas com palmeirinhas, né? Não é mais a mesma imponência, né? Vão levar mais 100 anos para chegar à altura das que já existem hoje. Vamos seguindo aqui. O Wagner Dias conversou com a Célia Campos, ela é diretora administrativa do Balé Bolshoi, o Bolshoi do Brasil, na verdade, né? E é claro que esse também é um exemplo bastante consolidado, sólido da cultura que funciona em Joinville. Vamos ver o que ela falou a respeito da entidade para o Passando a Limpo. Uma instituição como o Bolshoi, que é sem fins lucrativos, né? Não vende nada. Todos os nossos alunos, eles são bolsistas, ganham tudo para estudar aqui. Então é um trabalho social, mas ao mesmo tempo um ensino técnico profissionalizante. Então não é uma academia de balé, é uma escola profissionalizante. Hoje, mais de 70% dos alunos estão empregados, dançando nas melhores companhias do Brasil e do mundo. Já que nós não temos receitas com alunos, a escola trabalha com projetos via leis de incentivo e também conta com o apoio do governo do estado de Santa Catarina através de um termo de fomento. Então, o governo do estado entende que a gente faz um trabalho complementar e contribui para os indicadores sociais do estado. E do outro lado, a lei de incentivo fiscal, a antiga lei Rouanet, que aí sim nós precisamos buscar recursos junto a pessoas físicas e jurídicas para que eles possam colocar recurso na escola e deduzir do seu imposto de renda.
Hoje a escola movimenta cerca de 11, 12 milhões por ano, mas só que grande parte desse dinheiro, quase 70% dele, é injetado na economia do estado de Santa Catarina, injetado na economia local em Joinville. Então a escola, ela tem, além desse papel social e educacional, ela tem um papel muito importante econômico, porque a gente sabe que a gente movimenta toda uma economia, toda uma cadeia produtiva. Nós não somos uma escola de bailarinos somente, né? Nós somos uma instituição que a gente transforma vidas e a gente também transforma e melhora toda uma economia da cidade onde a gente está. Aí a Célia Campos falando de mais uma entidade que funciona, Rodrigo. Bom, aí eu conheço... Não, pelo contrário, eu acho que o trabalho da Célia, a Célia é uma profissional muito competente. O Dr. Valdir também, né, como presidente, ele faz toda a parte política do Instituto. Esses tempos encontrei ele no aeroporto de Brasília, eu estava indo lá a trabalho, ele indo lá garimpar os recursos necessários para o Bolshoi. E ali é um trabalho que eu conheço, assim, eu não estou acompanhando agora, nesse momento, mas me parece que finalmente o Bolshoi chegou no que se diz como se fosse um voo, aquela velocidade de cruzeiro, né? Aquela altitude lá que ele consegue hoje já ter uma garantia dos seus recursos. Porque no início sempre era uma batalha, porque o município entrava com alguma coisa, o governo do estado com outra, precisava, né, buscar os recursos federais, e hoje eles conseguiram finalmente se ajeitar, estabilizar, e eu acho que é um exemplo para o Brasil, para o mundo. A gente vê histórias comoventes, né, do Bolshoi, que são tem uma história de pais que vêm para cá, né, pais que se mudam para cá por causa isso que eu ia falar, dos seus filhos, destacou né? muito bem a economia, né? Vou dar um exemplo, eu sei que o tempo do bloco está acabando, mas é bem rápido, né? Uma das atividades que eu exerço é com financiamento imobiliário, e eu fiz um processo de uma família que veio de São Paulo, se mudou para cá porque o filho passou no Bolshoi. Comprou uma casa aqui, veio morar aqui. Então, assim, a importância de uma escola como essa, né, para muita gente. Não, e sem falar, só duas coisas bem rápidas, assim. Primeiro, é uma vitrine para Joinville, né, porque ganha uma mídia nacional todo ano, né, nas maiores redes de TV, hoje em dia nas redes sociais também e tal. É uma vitrine para Joinville. E eu tive um envolvimento muito sólido. Eu cheguei aí para a Rússia lá, né, na época que havia contestações, a questão do Bolshoi aqui em Joinville, eu fui para lá, junto com o Roberto Colim, que era o secretário de Articulação Internacional do Luiz Henrique, do governo do estado, e felizmente o Colim falava russo, porque eu não falava, né, então... Mas ele me traduzia para a gente acompanhar bem o que estava acontecendo ali no dia a dia. Né? Muito bem, olha, diga. Para complementar, o ex-prefeito e ex-governador saudoso Luiz Henrique da Silveira foi visionário. Foi uma sacada muito interessante. Foi visionário ao trazer o balé Bolshoi. Porque a história foi, não sei se você lembra, Pisca, o Bolshoi veio se apresentar num festival de dança, né? Quer dizer, já tinha o festival. E aí, quando ele veio para o festival, o Luiz Henrique pegou, né? Aproveitou debaixo do braço, vamos dizer, e falou, é aqui. É aqui. Né? Ok, a gente vai dar uma paradinha. Depois do intervalo a gente vai falar de coisa boa, mas vai falar também da Cidadela Antártica, né, gente? Que, nossa, já a gente volta. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo. Como eu disse antes do intervalo, a gente vai mostrar agora um pouquinho de imagens da Cidadela Antártica. Cidadela Antártica que, olha só o estado que se encontra a Cidadela Antártica. Professor Osni Pischi, nós temos falado insistentemente no assunto, porque o edifício fica numa posição privilegiada, ele é histórico e oferece possibilidades, né, Jorge Castanho, enormes para a cultura. Eu acho que tem que olhar com muita atenção as possibilidades que oferece, porque existe uma vontade muito grande de aproveitar esse espaço para empreendimentos imobiliários. Se fala inclusive de construção de prédios para viabilizar economicamente e comprometer a preservação não só do prédio principal da cervejaria, como as áreas em volta. Então acho que a sociedade tem que estar atenta a isso daí. Temos que preservar a cidadela,
mas a Cidadela não pode perder a sua função cultural de apoio ao desenvolvimento da se cidade. tu me permite, né, Jorge, tu que participou bastante dessa luta, quer dizer, o América já perdeu aquela característica de, né, que você tinha ali a unifamiliar e não poderia construir prédios, né? A Aquidaban também liberou, né? Mas indo para o centro ali, continuando na Rua 15, também você já tem o expedicionário Holtz com a possibilidade de prédio. Então aquilo ali é quase que um mini pulmão, né, perto do centro, que é Museu de Arte, Instituto Juarez Machado, Cidadela Cultural, quer dizer, e os próprios moradores do entorno deveriam valorizar isso, porque daí você tem possibilidades ali para final de semana, para a noite, né? Se você liberar geral ali também, você descaracteriza as possibilidades da cidade. A pressão especulativa é muito forte, existe uma corrente dentro desta administração nesse sentido de apoiar isso na forma de viabilizar essas parcerias público-privadas. Que a gente tem que apoiar as parcerias público-privadas, mas a gente não pode perder o foco que é atender a sociedade, dar para a cidade na área central espaços verdes de qualidade, espaços com de inovação e cultura. Eu me permito aqui também fazer uma crítica ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e à própria Justiça. Isso aí está sob júdice, isso aí tem ações que, na minha opinião, deveriam ser cobradas com mais intensidade. Porque o que aconteceu com a Cidadela Antártica? A Cidadela Antártica sofreu um incêndio já. A Justiça mandou reconstruir, ao menos da segurança, né? O que sobrou ali, o Silvio Peck falou muito bem, acho que é cupim abraçado aí, que não quer deixar cair a Cidadela Antártica. Nós vimos o prefeito, quando fizeram uma limpeza meia boca, né, que foi feita ali, fazer uma live, antes era assim, agora está assim. E agora como é que está? Então, precisa ter mais ação. Eu queria complementar, Pisqui, eu acho que tu tens razão, eu não conheço em detalhes essa ação da Cidadela, mas eu lembro, tá? O Ministério Público acompanha de perto. Eu não sei se eles chegaram a judicializar, a justiça só age quando provocada, obviamente, né? Então, cabe ao MP ou à sociedade civil fazer alguma coisa, mas, em linhas gerais, de fato, o judiciário tem sido muito tímido quando algo diz respeito à satisfação, preservação ou promoção dos direitos culturais. Em 2020, ainda na gestão anterior, eu ajuizei como presidente da Associação Gente, que é uma associação a qual eu presido, que tem 20 anos já aqui em Joinville, e que luta pelas questões de cidadania. Nós ajuizamos uma ação civil pública porque a gestão anterior ainda, e essa também não foi muito diferente, estava pedalando a questão dos editais do SINDEC. Dos editais de todo ano contemplar justamente, deveria pelo menos contemplar aqueles que mais precisam, né? E isso dá para a gente falar até em outro momento, em mais detalhes, eu sei que o tempo é limitado, mas assim, o que aconteceu na justiça? Daí, em primeira instância, o juiz fundamentou e tal, não concedeu a liminar, né? Aí foi para o Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça eles, nossa, que importante, Joinville com direitos culturais, que legal e tal, né? Mas a liminar mesmo não saiu. E está até agora, a questão a gente quer até retomar, porque o SINDEC, o sistema, para quem não sabe, o Sistema Municipal de Desenvolvimento pela Cultura, em que você faz os editais e premia os melhores nas áreas de, né, cinema, literatura, preservação do patrimônio cultural, patrimônio imobiliário, material, imaterial, enfim, teatro, dança, né? Isso tem uma lei municipal, então assim, não é só um direito que está lá na Constituição. Tem lei municipal, tem previsão de recursos. Hoje em dia a Constituição Federal garante a possibilidade de você ter fundos, né, que antigamente havia uma contestação em relação a isso, desde 2012 existe essa possibilidade, e na verdade, o que aconteceu? A Justiça ficou com uma postura assim, tímida em relação a isso. Até compreensível, porque na verdade ela fala, senão vão dizer, mas está judicializando tudo, ativismo judicial e tal, mas isso mostra a inação e a inoperância
do poder público municipal, né, em relação a esses aspectos. Falando no bairro América, que você falou, a rua Otto Bem hoje é uma rua de referência em Joinville. Né? Não só porque ela se tornou uma via gastronômica ao natural, ela não foi implementada, não. Sim. As coisas acontecem naturalmente em Joinville. De comércio, nós temos lá aquele morro lá, Sim. que é os fundos da Cidadela Antártica preservado. Graças a Deus, ali parece que a legislação não permite construir. Por enquanto. Não, mas é assim, então vamos falar claro aqui. Aqui da BAN foi mudado porque tinha interesses de gente que estava no conselho da cidade. Interesses particulares. Sempre as mudanças são por isso. Então, isso é muito ruim, viu? Então, acho que você tem razão, nós temos que lutar por isso, viu? Senão daqui a pouco a nossa cota 40, porque Joinville hoje é um pulmão verde. Exatamente, tem muito mais verde que Curitiba. Tem muito mais verde que Curitiba que ganha prêmios por isso, daqui a pouco desaparece isso aqui. E mais, ainda bem que tem também aquela área que não deveria ter no meio da cidade, deveria ser mais isolado, mas ainda bem que tem nesse sentido de preservação. Tem uma área do Exército ali também, né? Não o batalhão, aquela área Stand de tiros do batalhão. Ali na Marquês de Olinda, exatamente. Na realidade é Rua Camboriú, mas Marquês de Olinda... também dá uma preservada ali, né? Sim. Quer dizer, segura um pouco nesse aspecto. No caso da Cidadela, eu acho que nós estamos divididos, não aqui, mas nós estamos divididos, a cidade está dividida em dois grupos. Aquele grupo, e o Ariel foi expressivo disso, aqueles que a gente está elogiando a resistência da boa construção e esperando que a Cidadela continue em pé, e aquele grupo que está torcendo para que caia quanto antes para poder dar essa passo a esses empreendimentos imobiliários que estão sendo calculados para lá. Eu sou da turma que acredito que no Cupim vai aguentar mais tempo. Pisque, que é engenheiro, aguenta, Pisque? O quê? A Cidadela, você que é engenheiro, que pode falar melhor que a gente. Eu não sou engenheiro, sou professor de engenheiro, outra coisa. Melhor ainda. Não, mas é o que o Ariel falou mesmo, é uma estrutura muito robusta. Bem feita. Muito robusta. E tem que, urge que se faça aquilo que a justiça determinou. A prefeitura é o mínimo possível. Para fazer uma sustentação daquilo para depois realmente fazer a recuperação. A prefeitura está tentando postergar os prazos que a justiça pediu. Ô Zé, dá 2 tiros no pé do prefeito para ver se ele... nesta gestão. Dá 2, mais um, para ver se ele acorda e manda fazer a recuperação da Cidadela Antártica. E aí, Jorge, o que se pode fazer com esses poços ali, jogando aquela água 24 horas por dia? Bom, tem duas coisas que tem que fazer, não que pode fazer. A primeira é preservar. Tá? O que a gente tem que acabar com essa política de que tem que demolir tudo, tem que acabar com tudo. Primeiro, preservar. Segundo, lembrar que essa água não pode continuar sendo desperdiçada. Pode não ser volume suficiente para ser incorporada à rede municipal, mas disso daí, converter isso num espaço público, usar a água como elemento paisagístico, tirar partido disso, a gente não pode fugir disso daí em nenhum momento. E fora o abandono, né, Pisque, naquilo ali, né? Um mato tomando conta, é um absurdo. Vai ser o futuro da Cidadela Antártica. Aquela construção de madeira ali, onde tinha os poços, tinha uma canalização que saía dali até a fábrica da Antártica. Sim. É água de boa, elogiado, né? Já na época da fábrica, né? Boa qualidade, fabricava cerveja faixa azul. Eram as 2 melhores cervejas do Brasil, a faixa azul de Joinville, da Antártica, e da cervejaria Boêmia em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Olha, a gente fala com muita frequência aqui do problema do abandono dos cemitérios mantidos pela prefeitura, né? Mas tem um cemitério do imigrante, que vai muito bem, obrigado. E o Carlos Adalto Virmão Vieira falou a respeito dele, entre outras coisas, com o Wagner Dias. Vamos ver o que o Carlos Adalto falou. O cemitério do imigrante é o mais importante monumento à colonização de Joinville.
Isso é uma coisa muito importante. O primeiro enterro no cemitério do imigrante foi no dia 26 de dezembro de 1851. Né? E ele ficou aberto até 1913, quando então ele foi fechado, né? Porque deu um número de sepulturas nele, e se inaugurou então o cemitério público municipal. Em 1961, o cemitério foi então tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, pelo IFAM. Mas a cidade nunca prestou muita atenção ao cemitério do imigrante e ele ficou durante 40 anos praticamente abandonado. Então, a Sociedade Cultural Alemã desenvolve desde 2001, então já são 22 anos, uma parceria, nós temos um convênio com o município de Joinville para a preservação do cemitério do imigrante. E dentro desse convênio, se faz um projeto de restauração do cemitério. Esse projeto já passou por 3 etapas de restauração, mas ainda faltam algumas etapas até que esse projeto possa se concluir. Uma sociedade cultural como a nossa não tem condições de dar a manutenção, prover a manutenção de um patrimônio histórico tão grande como é o cemitério. Há a necessidade, sim, da intervenção do poder público, da participação direta do poder público. E essa participação, ela tem que ser sempre, né, constantemente renovada. E esse é o grande trabalho que a sociedade desenvolve. Nós temos até um resultado positivo com isso, porque nós somos, como todos os alemães, né, ficamos muito em cima. Né? Nós não deixamos a coisa esfriar e mantemos sempre essa necessidade viva dentro do município. Agora, há uma proposta de aproveitamento da receita com outorga onerosa na edificação dos prédios, por exemplo, onde esse dinheiro, essa diferença que as empresas, as construtoras pagariam para o município, esse dinheiro passe a ser então investido na preservação do patrimônio histórico de Joinville. Isso é um projeto concreto, já se formou um conselho, inclusive, para se decidir para onde vão essas verbas, e talvez essa seja uma solução para que a gente consiga ter a preservação do patrimônio histórico da cidade de maneira geral e do patrimônio histórico do cemitério do imigrante de maneira especial, dentro de uma regra de continuidade. Ok, Piske. Com a palavra o Rodrigo. Verdade. Bom, ali eu não lembro se foi na nossa gestão ou na anterior, que foi concedido ali na Fundação Cultural, né, que foi concedido o espaço. 2001. Então foi antes. Então foi antes já. Mas ali foi renovado. Eu lembro que teve alguma coisa assim. Ele é renovado. Né? Eu acho que o Carlos Adalto ali, ele lidera, ele é presidente de honra da Sociedade Cultural Alemã. E o pessoal ali pega junto mesmo, né? Eles fazem os concertos matinais, né, que é todo mês, né, acho que é o primeiro domingo do mês, e é um trabalho muito bonito que eles fazem. Eles ajudam a conservar, né, o cemitério, mas o cemitério tem, e eles daí fazem um trabalho integrado, porque tem uma série de cuidados ali que você precisa. O ponto que eu queria comentar rapidamente é também na frente do cemitério. Eu lembro que na época havia, e é um exemplo de como construções bem cuidadas podem ser integradas à cidade, né? Então, havia um hotel lá, eu não lembro mais o nome do hotel, se era o Hotel do Imigrante. Depois virou restaurante. E aí estava quase caindo, aí virou restaurante e está todo conservado. Quer dizer, então, é um exemplo de integração com o patrimônio histórico, o entorno ele tem que ser conservado. Né? Ou preservar partes não faz sentido. Exatamente. Se a gente não tem um corredor de preservação. Nesse sentido, acho que vale destacar que o cemitério, eu fui, né, lá, visitei algumas vezes, e por 2 vezes eu fui, e a história que conta, o professor Piske lembrou bem de Frederico Bristling, e tem uma lenda que ele gostava de uma moça que acabou casando com um engenheiro da cidade, e eles agora, a gente mostra aí no final as imagens, o casal está sepultado do lado do Frederico Bristling.
Então, assim, é verdade, não sei, mas é uma história que poderia atrair pessoas para dentro do cemitério. O turismo de cemitério que é comum na Europa, inclusive, o pessoal vai conhecer. E acho que quando o Germano fala ali também, né, de que a cidade, o poder público talvez não invista dinheiro, mas ele pode ajudar de outra forma. Só que não atrapalha e ajuda. Mas se falou muito da quadra cultural, entendeu? Então teria que ter uma cidadela boa, com coisas na cidadela, teria que ter um museu de arte com coisas boas, para complementar com o cemitério do imigrante, para complementar com... Então a pessoa ia só dando uma volta numa quadra, ia visitar vários pontos. Tem que olhar com carinho esse projeto da quadra cultural. Eu acho que ele precisa um análise mais profundo para que não seja usado com um objetivo diferente daquele com que foi apresentado. Pois é, esse último programa do ano a gente precisaria ter 2 horas para conseguir mostrar tudo que a gente queria. A gente queria falar da Estação da Memória, a gente queria falar também do Museu de Arte. Não vai dar tempo, professor Osnipiski. Eu só queria falar já rapidamente da Estação da Memória, como eu fui lá também, né, no Memorial da Bicicleta e tudo mais. A estação está sendo reformada e deixa, pensa poder público. Não, é a Rumo, né, antiga ALL, que está bancando esta reforma. Então, sempre a iniciativa privada que toma que está conseguindo resolver os problemas. Boa noite, professor Osnipiski. Feliz Ano Novo. Boa noite aos milhares de telespectadores das TVs Cidade e TVBE. Boa noite, obrigado nosso pelo convite, amigo particular, Rodrigo Borno, futuro candidato a prefeito da nossa cidade. Pré-candidato. Obrigado pelo convite aí, para a gente poder expor um pouco o que a gente pensa sobre a cultura aqui. Boa noite, Wagner Dias, boa noite, Enio Alexandre, boa noite, Jorge Castan, boa noite, Arivan Procno, boa noite, Ariel Pisolati. Feliz Ano Novo a todos, que esse ano de 2024 seja melhor que esse de 2023, principalmente na área cultural em Joinville. Isso aí. Ano novo. E lembrando, gente, que o primeiro programa do ano vai ser uma reprise, tá certo? Em 2024 você vai ver um especial com o prefeito Wilson Bender, tá bom? Feliz Ano Novo e até ano que vem. Como estamos falando do Bender e do cemitério do imigrante, me permite um Prost Neuer, né? Que o pessoal fala aí, né? Até ano que vem. Tchau, pessoal.